assentar, queridos. Estamos na casa do Pai. Queria agradecer ao meu irmão aqui, o Jean, pelo convite, desde já. Trago uma saudação, um abraço, que a gente tem que sair debaixo da bênção do nosso pastor, né, do nosso líder. Então eu fui conversar com o pastor Júnior, falou, manda um abraço para os irmãos, um abraço. Receba um abraço do pastor Júnior, da pastora Leia. Tenho certeza que eles estão intercedendo por vocês aqui também. Agradeço a vida da Cibele, que sempre me apoia, tem orado por mim, minha esposa, a Cleo e a Eloá, que são os carrapichos, que estão sempre junto com a gente, grudadinho ali, não larga, né, velho? Te agradeço. E sem palavras, porque às vezes a gente precisa ser ministrado, né, Jean? E quando a gente precisa ser ministrado, daí aparece o convite para a gente ministrar. E o coração da gente se enche de alegria e de temor por isso, porque é uma responsabilidade estar aqui na frente, trazendo a palavra do Senhor, e que o Senhor tem colocado na realidade nas nossas vidas, sabe? Eu queria agradecer também, porque o Jean já fez a abertura e já confirmou a palavra, depois a Cibele também confirmou a palavra. E então eu queria convidar os irmãos para que abram suas Bíblias lá em Mateus 6, o versículo 33, que é o tema da campanha. Amém? E lá diz assim: buscai em primeiro, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto fala um pouco das necessidades do ser humano, né, das pessoas. O capítulo começa lá no versículo 25, falando sobre isso. E fala que no final o Senhor irá acrescentar todas as coisas que foram ditas nos versículos anteriores. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? E buscando na palavra, o Senhor me mostrou lá em Lucas 17, o versículo 20 e 21, que diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu: o reino de Deus não vem como um visível aparência, nem dirão, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre nós. O Jean leu o texto lá do Salmo, no capítulo 6, 100. O versículo 3 diz assim: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós somos dele. E quem é o reino? Nós somos o reino, irmãos. O reino de Deus somos nós. São aquelas pessoas lá fora que precisam ouvir a palavra. E eu meditando nessa palavra sobre o reino, e eu vinha já pedindo uma orientação de Deus sobre um texto que é muito conhecido dos irmãos, que está lá em Lucas 15, que fala da parábola da ovelha perdida, que fala da parábola da dracma perdida e do filho perdido. Então, irmãos, o reino, além de nós sermos o reino, nós temos que buscar o reino. E como é buscar o reino? Buscar aqueles irmãos que estão lá fora.
Porque o Isaías 61, que a Cibele leu, também fala sobre isso. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Irmãos, nós temos que ir buscar essas pessoas que fazem parte do reino de Deus, que é, em primeiro lugar, lá em Lucas 15, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Lucas 15, nós vamos ler alguns versículos. Na primeira passagem de Lucas 15, o nosso personagem é a ovelha perdida, que nada mais é os irmãos que estão lá fora do reino. É o pastor Jean deixando as 99 aqui dentro e indo buscar aquele um que faz parte do reino. Sabe, o outro texto, no versículo 4 diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que perdeu até encontrá-la? O Jean faria isso. O Pedro faria isso. O próximo texto, que é da dracma perdida, fala: qual é a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma delas, não acende a lâmpada, vai à casa e procura com muito empenho até encontrá-la? É a busca daquele reino que está lá fora, que nós somos o reino do Senhor. A Cibele ia fazer isso. Se ela tivesse perdido, ela ia arrancar tudo até encontrar o que estava perdido. E continuando em Lucas 15, no versículo 11 até o 31, fala da história do filho que pegou a sua herança, a parte que lhe cabia, foi até um lugar distante, desperdiçou tudo o que tinha, mas o Senhor o tocou, como diz lá em Isaías 61, ele recebeu a palavra de cura e de libertação. Essa busca pelo reino faz parte de nós, meus queridos. Faz parte da minha vida e da sua vida. Porque nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Só que isso aí tem que partir de cada um de nós. A gente não pode ficar esperando do outro. Porque fulano, Pedro vai fazer. O pastor James, Laine vão cantar, vão fazer. A Cleo vai fazer. No texto que nós lemos em Lucas 15, em cada um deles, fala da iniciativa. Fala da iniciativa deles. Na parábola da ovelha, no versículo 4, nós lemos que o homem possuindo, e no versículo 5 diz assim: e quando o encontrou, pôs sobre o ombro cheio de alegria, porque ele foi procurar a que estava perdido. Na dracma, a mesma coisa. E do filho pródigo, a mesma coisa. No versículo 17 e o 18 fala: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser tratado. Já não sou digno de ser tratado como o seu filho. Mas o que aconteceu com cada um deles? Todos tiveram iniciativa.
em buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. Todos eles fizeram algo diferente para buscar o reino, para buscar aquele que está lá fora. E isso é uma coisa que tem que partir de nós. Às vezes a gente levanta de manhã e já busca outras coisas, busca ver informações na internet, no celular, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E não entendemos que quando tomamos essa iniciativa de buscar em primeiro o que o Senhor tem para cada um de nós, e pedir para Ele: Senhor, coloca as pessoas como o filho, como a ovelha, como moeda no meu caminho de hoje, para que eu possa falar sobre o Senhor, para que eles entendam que o reino de Deus está em primeiro lugar. Quando colocamos o seu reino em primeiro lugar, não é vergonha, é motivo de festa. Quando a gente busca o Senhor e se arrepende das coisas que, como a Cibele falou, que todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, às vezes inconscientemente pecamos, mas quando entendemos isso, não é uma vergonha para nós se arrepender, mas é um motivo de festa. Na história do pastor com a ovelha, quando ele encontra a ovelha, ele chama os amigos. No versículo 6 fala assim: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. E o mais bonito de tudo, e digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Da dracma perdida, a mulher faz a mesma coisa. Depois que ela encontra a moeda, ela fala assim, chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E do filho pródigo, é o próprio filho que, quando ele busca em primeiro lugar, ele que recebe. Quando ele chega na casa do pai, o pai fala assim: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponha um anel no dedo e sandália nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a gente recebe a roupa, que é a dignidade que nós merecemos, que na realidade nós não merecemos, mas pela graça de Deus nós temos. Nós recebemos um anel, que é autoridade. Nós recebemos sandália, porque a sandália, naquela época, significa que você não é um escravo, você é um filho. E a festa, que é a restauração, que quando você se alimenta, quando você festeja, é a restauração daquilo que você tinha perdido. O reino de Deus é um reino que busca o perdido, é um reino que sente alegria quando é encontrado, é um reino de restauração. Só que essa busca diária pelo reino não é uma coisa fácil, irmãos. Se os irmãos repararem no texto, vai falar sobre o questionamento dos fariseus que viviam afrontando Jesus,
querendo colocar ele à prova. E às vezes no nosso dia a dia vai acontecer isso, queridos. O inimigo vai tentar de todos os jeitos tirar nosso foco, tentar tirar nossa atenção do reino. E nós temos que ter esse foco de buscar e encontrar, como pastor, como a mulher e como filho. Porque vemos também na história do filho, que teve alguém que se levantou. No versículo 28 até o 31, fala do filho mais velho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Ele não queria festejar com o pai. O pai encontrou o seu reino, encontrou o reino que estava perdido, que era seu filho. E o irmão mais velho não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas o filho respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar um bezerro gordo para ele? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, irmãos, nessa atitude do irmão mais velho, a gente vê às vezes aquelas pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até dentro da igreja, Jean, que está 20, 30 anos da igreja, mas eu estou aqui, você não me vê, eu estou aqui, você não me dá a oportunidade. Mas ele teve a iniciativa de procurar o pai e falar: pai, eu preciso de algo, eu queria fazer algo diferente na minha vida, o senhor pode me ajudar? Ele queria que caísse do céu, mas não é assim, irmãos. O reino de Deus é buscado à força, tomado à força. Então nós que temos que correr atrás. Aí o irmão fala: aí esse seu filho que veio agora aqui, que gastou tudo a sua herança, o senhor faz uma festa para ele? O senhor dá um cargo para ele? O senhor dá uma liderança para ele? Você deixa ele tocar aqui na frente? Mas ele teve a atitude, meu irmão. Ele se arrependeu. E o mais interessante de tudo nessa história é que, independente do que tinha acontecido, todos os dias o pai estava à porta, esperando ele de braços abertos. Porque no texto fala que quando ele ainda vinha de longe, o pai o enxergou e correu para abraçá-lo. É dessa forma, irmãos, que temos que receber aqueles que estão lá fora. É dessa forma que temos que receber eles. Não com um julgamento, porque não estamos aqui para julgar, e sim para amar. Na Bíblia fala: venha a mim como estás. Mas não fala que você vai ficar como está, porque o Senhor que faz a mudança. É Ele que vai fazer a transformação na minha e na sua vida. Então busque o reino em primeiro lugar, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo com o que irão vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, não pode acrescentar um côvado à sua vida? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Deuteronômio 28 fala de muitas bênçãos e de muitas coisas que você vai receber. Só que essa loucura de correr atrás das coisas, não adianta. No texto aqui, na palavra está escrito: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua vida? Você pode adiantar algo que vai acontecer? Porque quem é onipresente e onipotente é Deus. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque o que Ele tem preparado para mim e para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Mas o Senhor tem algo grandioso para a vida de vocês. Coisas boas acontecem com quem esperam. Coisas grandiosas acontecem àquele que levanta e busca. Então busque, como o pastor buscou, como a mulher buscou, como o filho pródigo buscou. Eles receberam algo grandioso das mãos do Pai. Feche seus olhos, irmãos. Pai amado, Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor, e estamos entendendo, ó Pai, que não podemos mudar nada ou acrescentar nada à nossa vida sem a autorização Tua, Senhor. Porque sabemos que Teu é o reino, Tua é a glória. E nós fazemos parte desse reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e ensina-nos, Senhor, a buscar mais, a buscar em primeiro lugar o Teu reino, para que possamos, ó Deus, receber o alimento, a roupa, mas o mais importante, receber discernimento, poder e unção para buscar aqueles irmãos que estão lá fora e precisam de Ti, Senhor. Porque esse é o nosso propósito aqui na terra, Pai. Pai amado, cuida de cada irmão que está aqui essa noite. O Senhor sabe, o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um. Cuida de cada um. E que essa palavra, Senhor, possa entrar no coração deles, ó Pai. E é que através dessa palavra eles possam alcançar os seus familiares e os seus vizinhos, o seu bairro, a sua cidade, Senhor. Porque entendemos que só o Senhor pode nos salvar, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. E as palmas louvem ao Senhor.